Eu acho que a integração é algo que foi disputado, por assim dizer, na União Europeia. A União Europeia atingiu graus elevados de integração a nível económico, a nível financeiro, a criação de uma moeda única, sobretudo a nível económico no plano comercial, e depois começaram tendências e pulsões também para uma maior integração política. Ao ponto de ter havido, digamos, um processo que terá atingido o clímax quando se tentou criar uma Constituição única, ou seja, uma Constituição Europeia que, não pondo em causa as Constituições dos Estados, ficaria como uma espécie de supraconstituição própria de um Estado federal. Foi uma tentativa, uma tentação, mais do que uma tentativa, foi uma tentação fatal, federal, que ocorreu com o Tratado Constitucional Europeu. O problema é que a Europa é constituída por velhas nações, que não querem perder a sua identidade, a maior parte delas. E o processo derrapou, eu direi em boa hora, quando os franceses e os holandeses, em referendo, rejeitaram a Constituição Europeia. Pode-se construir a unidade europeia e até um federalismo europeu de que a Alemanha seria o epicentro. Portanto, há sempre Estados, mesmo federados, que dominam o federalismo. Eu penso que se pode construir a União Europeia sem Portugal, ou eventualmente sem o Benelux ou a Irlanda. Não se pode construir a União Europeia sem a França, que é um dos motores da União. E, portanto, o processo derrapou. Claro que o tratado atual, o Tratado de Lisboa, tem muito do outro tratado, mas a ideia de se criar símbolos únicos, uma lei, de transformar as diretivas em lei, portanto, essa componente federal não ocorreu. E, portanto, aquilo que eu temo, sinceramente, até tive um debate no IDP com o Günther Teubner em 2016, é que há quem entenda que estamos a marchar para um globalismo com uma Constituição global, que seriam para já fragmentos de constituições, tratados, algo assim, portanto, uma espécie de ordens em farrapos, com uma articulação com normas de diferente natureza, uns soft law, que é nomeadamente meras orientações, outras tratados, outras decisões de organizações internacionais. Portanto, tudo isso seriam as primícias daquilo que se constituiria como uma Constituição Europeia, que se teria a cobertura para aquilo que está a acontecer a vários níveis. Há a globalização de pessoas, vejam-se as cadeias migratórias, há uma globalização de capitais, nunca foi tão fácil até esta guerra haver investimentos e OPAs, ofertas públicas de aquisição, hostis ou não hostis, de um continente para outro continente. Portanto, a globalização financeira é uma globalização de mercadorias. Vemos que o comércio internacional permitiu a países, nomeadamente aos BRICS, de alguma forma exportarem para mercados desenvolvidos, que deixaram inclusivamente de criar e desenvolver as suas indústrias, porque passaram de alguma forma a receber não só os commodities, mas também produtos industrializados a preços muito mais baratos, aliás, deslocalizações de indústrias para a China. Portanto, este é um quadro de globalização. Quem foram os grandes ganhadores da globalização a esta escala? Nomeadamente a China, a Índia, o Brasil até certo ponto nas commodities, em muitas matérias-primas, mas os grandes perdedores foram os Estados europeus. Porque, tirando a Alemanha, e eu duvido que a situação continue, tirando a Alemanha, as balanças comerciais destes países passaram a ser deficitárias, incluindo os Estados Unidos da América. E, portanto, não estou a ver que o Ocidente, e nós estamos no Ocidente, que o Ocidente tenha ganho com esta globalização. É óbvio que os vencedores da globalização, como é o caso da China, riem-se destas ideias de Constituição Europeia, de Constituição Europeia, de Constituição Mundial, desta lógica, digamos, de interesses globais concertados, aquilo que a China segue milenarmente o seu próprio interesse nacional. E, digamos, a pecha europeia e a ingenuidade europeia é que os europeus são eurocêntricos, acham que a globalização será, de alguma forma, coordenada a partir da Europa e dos Estados Unidos. E a questão é que a globalização será coordenada por quem terá a essência, o músculo financeiro. E a China não se interessa nem por direitos fundamentais, Constituição, interessa-se pela sua, quando a pratica,
E, portanto, obviamente que lhe interessa, não lhe interessa a imigração, não estamos a ver propriamente pessoas a migrar para a China, não é? Estamos a ver chineses a migrar para outras partes. Portanto, a China interessa-lhe pragmaticamente, como líder do processo, aquilo que corresponde aos seus interesses nacionais.